Você já parou para pensar no que te sustenta quando tudo desmorona? Eu não tô falando de dinheiro, eu não tô falando de bens materiais, eu não tô falando de pessoas ao seu redor, mas sim dos seus valores internos que você tem por dentro, aquilo que ninguém pode tirar de você. E se você não sabe o que você é por dentro, o mundo vai acabar te dizendo o que você deve ser. Fala galera, aqui é o Lucas, esse aqui é meu canal Além do Papo Limite, onde eu ensino pessoas a transformar seus desafios em grandes oportunidades. E nesse vídeo, galera, eu quero estar trazendo uma conversa, uma reflexão de como podemos estar construindo valores que sustentam uma vida com propósito, mesmo nas maiores adversidades. E para iniciar esse vídeo, galera, eu começo falando do meu caso, né? Como eu tenho uma vida com muitos desafios físicos, né? Que eu enfrento diariamente. Se eu não tivesse valores internos fortes, né? Com a fé, a disciplina, a coragem, a resiliência e até mesmo a honra, galera, eu acho que eu já teria desistido faz muito tempo, viu? A fé, pra mim, ela é a força motriz da minha vida, né? Que faz com que eu tenha fé no amanhã, né? Que eu acredite numa realidade melhor, que eu acredite no que Deus tem pra minha vida, né? Nesse quesito, a fé me ajuda muito, né? Tira aquele negócio, né, de só olhar para as coisas ruins que acontecem, para os eventos negativos que aconteceram, né? E isso, a fé me faz enxergar além disso, uma realidade muito melhor. Eu me sinto mais realizado. O valor da disciplina também é o que me faz seguir fazendo as mesmas coisas, os mesmos hábitos produtivos, né? Dia após dia, até eu me chegando perto do que eu realmente idealizo, né? Do que eu realmente quero ser, que o valor da coragem, né? Ele, como diz, né? Ele me dá coragem para seguir fazendo o que eu preciso fazer, mesmo quando tudo não é favorável, né? Sempre quando tem ventos contrários, no meu caso, minha condição, né? Eu preciso ter coragem para seguir meus passos rumo aos meus objetivos, mesmo com os intercalços, né? Que são a minha condição, que são as dificuldades que a minha condição me traz, né? E eu preciso de coragem para ir transcendendo tudo isso e não desistir, né? O valor da resiliência também eu acredito que é um dos valores mais fortes da minha vida depois da fé, né? Porque com a resiliência eu uso ela para sair mais forte das crises que acontecem na minha vida, né? Porque nem tudo é perfeito, nem sempre o caminho ali é reta, né? Sempre vai ter problemas para enfrentar para nós, né? Crises grandes às vezes, né? E a gente precisa da resiliência para estar ressignificando, né? Essas crises, esses desafios. E mais um valor muito forte também que eu acredito fortemente, né? É o valor da honra. Tipo, qualquer lugar que a gente for, a gente sai dele deixando uma boa impressão, né? De quem a gente é, uma boa impressão de como a gente vive a nossa vida, né? Porque isso é uma coisa muito forte. Oportunidades que podem crescer sobre as boas impressões que as pessoas tiveram de nós, né? Às vezes nem é por coisa que você faz ou fez que você vai
chegar a algum lugar, né? Mas por boas impressões que você acabou deixando, né? De ser um cara esforçado, disciplinado, cara que trata bem as pessoas, né? Os mais velhos. E o que eu percebo, galera, uma coisa que anda acontecendo com muita frequência hoje em dia, né? Ainda mais hoje em dia, eu vejo pessoas vivendo no automático, vivendo em função de agradar os outros, vivendo em função de obter a aprovação das outras pessoas, né? E elas acabam meio que se sentindo vazias, vivendo em função de agradar os outros, buscando aprovação, né? E isso acontece porque essas pessoas, elas não têm os valores internos definidos, né? Eu acho que seria um exagero dizer que não teriam valores internos, né? Mas é bem isso, elas não têm valores internos definidos com clareza, né? Elas não sabem o que elas valorizam, o que elas não valorizam. E eu acredito que é bem isso, né? E muito aquela questão também, né? Que muitos jovens acabam por fazer isso, fazendo coisas que elas não gostam realmente, mas porque todo mundo faz, né? Fazendo elas se sentirem desconectadas, né? E isso se dá também por essa falta de clareza dos valores, né? Então, galera, e um dos pontos principais desse vídeo também é a respeito de construir valores, né? Ou às vezes os nossos valores não estão levando a gente longe, né? Ou não estão promovendo uma boa mentalidade, uma boa espiritualidade, né? Às vezes a gente não está colhendo o que a gente quer por não ter os valores certos, né? Mas eu digo que sim, é possível construir novos valores, né? Fortificar os valores que temos. Então, galera, agora eu vou entrar no tema principal do vídeo, né? Que é como construir valores internos. E o primeiro passo, né? Dos 7 passos de como construir valores internos, eu começo dizendo: se conheça de verdade. Procure saber o que te inspira. Procure saber também o que te deixa indignado. Eu também procure saber o que você admira das pessoas que você respeita. E o segundo passo é: se conecte com pessoas que representam o que você quer ser, né? Ao observar essas pessoas, se pergunte: o que eu aprendo observando o jeito como que essas pessoas vivem? O terceiro ponto é: questione o que te ensinaram, né? Isso é a respeito sobre questionar os valores que você aprendeu com sua família, né? Com o seu lar, na escola, ou até mesmo na igreja, né? Seria mesmo observar quais os valores que te levam para longe, ou quais os valores que te ensinaram que atrasam sua vida. Bem, o quarto passo seria: viva seus valores mesmo quando dói, mesmo quando não te convém, né? Isso seria tipo você ser verdadeiro, você ser honesto, você ser íntegro, mesmo quando aquela situação não vai te promover. Ser verdadeiro quando mentir seria mais fácil, né? Ficar paciente quando tudo te irrita. É bem isso, você se manter firme nos seus valores, mesmo quando não te convém. E o quinto passo é: aprenda com as consequências. Ou seja, às vezes você
plantou coisas não muito boas, aí você começa a colher as consequências más, né? Dessas escolhas. Mas ao invés de ficar se lamentando, se martirizando, procure aprender com essas consequências. Analise o que você plantou para não acabar plantando novamente o que você plantou de não favorável, para você não acabar colhendo consequências negativas de novo, né? O sexto passo é alinhe os seus valores com os seus propósitos de vida, né? Ou seja, não adianta nada. Se você quer ter uma vida próspera, se você tem valores não muito bons que não te levam a essa prosperidade, né? Você tem valores que não impulsionam a sua mentalidade, sua espiritualidade para melhor. Você querer ter uma vida mais próspera e não ter os valores que levam a isso, entendeu? Isso seria, tipo, viver com integridade, né? E o sétimo e último passo, galera, seria reavalie os seus valores ao longo da sua jornada, né? Porque crescer também envolve você trocar os seus valores, aqueles valores que não te convêm mais, que não te levam para o caminho que você está seguindo, para o que você quer se tornar, né? Então, esse passo seria isso mesmo. Você trocar velhos valores que já não te servem mais, que não te levam para o meu ideal, para valores que te levam, né? Você pode perder muita coisa nessa vida. Você pode ser abandonado, você pode cair, você pode falhar. Mas se você tiver valores sólidos dentro de você, você sempre vai ter algo se apoiar para se levantar. Não aceite, e pode ser alguma viver automático. Comece hoje a fazer a mudança. Escolha de verdade quem você quer ser. E construa tijolo por tijolo, passo após passo, dia após dia, construir o seu caráter. Porque o mundo, ele não precisa de mais gente famosa, mas sim, ele precisa de pessoas verdadeiras, pessoas de valor, pessoas íntegras, né? E se esse vídeo fez sentido para vocês, galera, curtam, compartilhem com amigos, conhecidos, familiares e respondam a seguinte pergunta nos comentários: qual é o valor mais importante para você hoje? É isso, galera. Até o próximo vídeo.